Mas ok. Tá, meus amores, então assim, existe essa questão, certo? Pode ser uma pessoa lenta, né? Mas que ainda acredita que vai ter uma colheita de frutos com vocês aí, ok? E pra você aí, que o último contato foi bacana, a história aí fluiu, né? Que vocês tiveram um encontro legal, especial, pra você que tá se comunicando ainda com ele ou ela, talvez esteja começando algo, essa pessoa sente que ainda vai render muita coisa. A Elby quer regar esse relacionamento, quer cuidar de você, assim, do sentimento que existe entre vocês. E algo aqui que pode crescer, pode estar no início, pode ser só uma sementinha, mas que lá na frente, né? Assim, como eu falei, muitas águas vão rolar, tá? Então, adapte para sua situação. Aqui é uma pessoa que se sente muito conectada ou conectada a você. E mesmo que tenha acontecido até briga ou um afastamento depois desse último contato, a semente ficou ali, né? A raiz ficou ali, tá? Vamos entender melhor a situação através aqui das cartas. Mas, assim, eu vejo um impacto forte aí nesse último contato de vocês. Foi algo, parece que marcou, né? Que deixou aí lembranças pra ele, pra ela. Algo assim muito enraizado, sólido, tá? Vamos ver aqui. O que é que essa pessoa pensou em si? Aliás, como essa pessoa está pensando e está sentindo, né? Agora, depois do último contato aí de vocês, ok? Vamos ver aqui. Através das cartas de tarô aqui agora pra vocês, a opção de número 1. Olha aí, gente do céu. Gente, é uma simbologia muito parecida, né? Aqui, ó, as raízes, as sementes, a planta aí, né, que vai crescer, né, que vai ser cuidada, regada e que lá na frente vai gerar frutos, né? Pode ser que até hoje essa pessoa não esteja cuidando da situação de vocês, né? Você pode estar se sentindo aí até mesmo abandonado ou abandonada. Você pode estar se sentindo desprestigiado ou desprestigiada por ele ou por ela, mas tá ali, tá no tempo certo. Essa situação aqui pode florescer, ok? A carta do pendurado, como eu falei, né? Essa pessoa talvez agora esteja um pouquinho estagnada, né? Algumas questões aí para tomar decisões, olha só, talvez esteja se controlando, né? Um pouquinho aí na situação, mas, como eu falei para vocês, provavelmente haverá ainda uma colheita, ok? Rei de copas, olha só, gente, o sentimento que essa pessoa tem por você. Carta da justiça. Olha, o Ás de copas, gente. Meus amores. E a rainha de espadas, então, vamos lá. Ok, olha só, gente. Ajustar aqui um pouquinho. Olha, esse último contato aí de vocês foi algo assim, como eu falei. Primeiro, que tá fazendo fez a pessoa refletir, tá? Sobre muita coisa, sobre os rumos e sobre o futuro dessa relação, ok? Eu não sei o que aconteceu, mas essa pessoa não se soltou totalmente, tá? Nesse último contato, talvez tenha ficado em dúvidas sobre falar, né? Algumas questões, ou sobre tomar algumas atitudes. Porém, assim, essa pessoa sentiu, né? É que eu vejo que esse último contato mexeu muito com as emoções da pessoa, né? Aqui na linha do sentimento, mexeu muito, tá? Com ele ou com ela. Pelo que eu tô vendo aqui, foi uma pessoa que fez um certo esforço aí pra não demonstrar, pra não se entregar totalmente ao sentimento que tem por você, isso é fato, certo? Por alguma razão, tá, gente? Me parece aqui que essa pessoa tá se sentindo, por algum motivo, um pouquinho aí de pés e mãos atados, tá? Então, vamos supor, eu vou dar aqui duas hipóteses, tá? Pra você que teve o último contato aí já faz um tempo e depois vocês se afastaram, né? E você quer saber o que é que houve. Talvez essa pessoa tenha se sentido impossibilitada naquele momento de ofertar tudo aquilo que acha que você merece, tá? Talvez essa pessoa tenha ficado em dúvida entre você e uma outra situação, ok? Talvez tenha sido alguém assim que não teve facilidade de demonstrar, né, todo o sentimento, alguém que fez um esforço muito grande, certo, para se controlar, tá? Aqui, ó, a carta de corte de vocês é a cartinha da torre, né? Tava olhando aqui para ela no fundo do deck, tá? Então mostra aqui que talvez alguns de vocês, né, não tenham conseguido estruturar realmente as coisas, ficou algo assim ainda no meio do caminho, tá? Mesmo depois desse último contato. Então essa pessoa normalmente estava ali impossibilitada, né, de realmente já colher os frutos. Olha, essa pessoa talvez tenha pensado assim, eu vou deixar aqui essas sementes, né, para ter uma colheita no momento certo, entendeu? Talvez não seja agora a melhor hora, parece que a pessoa talvez tenha deixado a situação de vocês para depois. Por isso que fala aqui, ó, de paciência, né? Tá? Então aqui talvez tenha tido alguma situação nesse contexto. Talvez aí por uma distância geográfica, né? Se essa comunicação foi à distância. Ou talvez aqui por situação de triângulo de quarteto, né? Talvez você em uma outra situação. Ou uma pessoa que não estava totalmente preparada, né? Pra ter algo assim mais concreto, né? Entre vocês.
Ou aqui, né, pra você que já tinha um relacionamento, talvez a pessoa tivesse precisando abrir mão ali de alguma coisa, fazer alguns sacrifícios, talvez a pessoa não tivesse disposta naquele momento. Mas aqui eu vejo que, assim, ficaram muitas portas abertas ainda, né? Ficaram aqui algumas interrogações, né? Essa pessoa aí não se soltou totalmente e parece que você também não conseguiu se soltar totalmente com ele ou com ela, tá? Pra você que tá, eu vou falar aqui mais um pouquinho, mas deixa eu só pincelar aqui pra você que tá começando alguma coisa. Pra você que tá começando alguma coisa. Essa pessoa, após o último contato, sentiu algo muito forte entre vocês, acha que o relacionamento de vocês vai prosperar, porém essa pessoa tem algumas dúvidas ainda que quer esclarecer com você, precisa abrir mão de algumas coisas do passado também, tá? Então, só pra eh, esclarecer, né, responder aqui as pessoas que estão começando algo agora, entendeu? Mas vamos lá. Como eu ia falando, algumas coisas aqui ainda ficaram por serem ditas, certo? Eu não sei aqui se a situação também de vai e volta, né? E aí, último contato, você quer saber também, mas já existe aí uma história, né, entre vocês. É como se essa pessoa parece que quando chega perto de você, ou quando você se fala, uma pessoa fica muito balançada, né? Mexe muito aqui, ó, com as estruturas dele ou dela, tá? Cartinha da torre, junto aqui com dois de ouros, parece que essa pessoa sente algo muito forte. Mas a pessoa sentiu aqui também no coração dele ou dela que você estava assim também julgando, que você estava avaliando essa pessoa, até para saber como que você vai agir, né? Você ficou ali também muito na análise de esperar, né, um retorno, esperar respostas por parte dele ou dela, até talvez uma segurança maior, né? Talvez você tenha ficado esperando essa pessoa abrir o coração, essa pessoa demonstrar realmente aí de uma forma carinhosa o sentimento que tem por vocês e não de uma forma tão fria. Então essa pessoa pode ter se sentido aí assim avaliada, né? Que você tava ali, ó, só observando, tá vendo aqui como essa imagem, né? A figura aqui tá bem observadora, com a mão no queixo, tá só prestando atenção, entendeu? Então, essa pessoa sentiu você assim muito observadora também, talvez um pouquinho mais na sua. E aqui, ó, com a espada na mão ali 2 vezes. Não sei se a sua língua tava meio afiada nesse último encontro, se você deu aí nesse último contato, né? Se você deu algumas alfinetadas na pessoa, ou a pessoa sentiu assim, que a qualquer momento você poderia até estar cortando ele ou ela da sua vida, dando uma cortada ali mesmo, uma resposta assim um pouquinho mais ríspida, mesmo que você tenha mantido a sua postura, a sua educação, né? Mas que você talvez tenha sido um pouquinho mais gelada com ele ou com ela. Essa pessoa pode ter sentido isso no último contato, né? Mas também, gente, uma pessoa que fica, né, às vezes postergando a situação, deixando vocês aí pra depois, né? Como é que eu posso dizer? Até naquele enrosco, né? Pra tomar algumas iniciativas e tudo. Talvez isso tenha até feito, assim, você esfriar realmente, tá? Não tô daqui pra julgar, né? Mas a pessoa sentiu isso, tá? Mas como eu ia falando, foi algo aqui muito forte, né? Do campo aí no quesito emocional pra ele ou pra ela, esse último contato, tá? Então é uma pessoa que ficou aqui com o coração cheio de amor, transbordando de amor por você, né? Então, adapte para essa situação, né? Pode ser aqui para alguns um relacionamento ou um sentimento mais forte, né? Algo aí de digamos assim, de um tempo já na sua vida, na vida dele ou dela, e para outros pode ser algo assim mais recente, mas acontece aqui. Ou a pessoa acha que esse relacionamento, esse sentimento, né, tá muito enraizado, assim, de algo que foi construído realmente, que foi, como eu falei, aquelas sementinhas foram plantadas, ou isso tá começando a acontecer de uma forma ou de outra, alguém que tem, assim, um sentimento já muito forte por você, tá? Então essa pessoa sentiu aqui um amor, parece que a pessoa fica meio que encantada, meio que derretida por você, pode ter se controlado muito, né? Pra não demonstrar aí tudo de cara. Porque, como eu falei, essa pessoa pode estar sentindo que ainda tem que resolver algumas questões, se equilibrar em algumas áreas aí, em alguns quesitos, para poder realmente ter esse começo ou recomeço aqui com você de uma forma até mais justa, equilibrada e recíproca, tá? Mas sou uma pessoa que ficou muito pensativa, muito reflexiva, e alguém que tá fazendo aqui, gente, de certa forma, planos para o futuro, porque ainda quer uma colheita, tá? Então não fica achando, Mari, eu falei coisas, ou eu plantei sementes, eu tomei atitudes ali e não teve nada, tá? Que eu não tô sentindo isso. É uma pessoa que até que, de certa forma, também tá olhando pra frente, tá? Puxando aqui pra energia dessa pessoa. Então é isso, você mexeu aí com o coraçãozinho dele ou dela, tá? E mesmo que você não tenha sido tão fria, né? Essa pessoa no fundo, né? Essa pessoa sente, ó, no coração aqui dele ou dela, essa pessoa sente que tem algo muito forte entre vocês. Então, contra a energia, né? Não tem muito isso de tentar camuflar, não tem muito isso de aparência, né? A energia às vezes fala mais alto do que
as nossas próprias palavras, tá? Então é assim que essa pessoa ficou muito balançada, na esperança ainda de colher alguns frutos aí no momento certo com você, e ficou aí cheio de amor pra dar, tá? Cheio de amor pra dar, se sentiu assim muito conectada emocionalmente com vocês, o coração ali bateu forte, tá? Não sei se vocês estavam também afastados há um tempo e estão começando aí a se encontrar de novo agora, tá? Pode ter sido isso aqui também, mas sentiu ali aquele quentinho no coração, sabe? Me parece que você até tentou se controlar um pouco, mas a pessoa ficou muito emocionada, tá? De certa forma, entendeu? Então aqui tem isso. E alguém que tá realmente planejando aí ter um início, um reinício mais justo, tá? Com você consulente. Mas sentimento aqui tem bastante algo enraizado que ainda pode render frutos. É isso que essa pessoa acredita. Não acabou ainda. Ainda na opção número 1, bora ver o complemento da sua leitura com o nosso queridinho aqui, baralho cigano. Bora ver. Que mais que essa pessoa ficou aí sentindo, né? Pensando após um momento ali do último contato, após o último contato, na verdade. Bora ver. Vamos ver aqui o que é que a espiritualidade cigana revela. Vamos ver. Carta da lua. Olha, gente, essa pessoa ficou aí pensando constantemente em você. De repente, aí no dia que vocês se falaram ou que vocês se viram, a pessoa pode ter até sonhado com você, tá? Ou a pessoa tava sonhando muito em encontrar você, tava querendo muito, né? Entrar em contato, tava planejando. Então, nós temos aqui a lua, a mulher, a chave, âncora. Temos aqui a torre, o caixão. O chicote, eita. E o homem, olha. Essa pessoa aqui ficou morrendo de desejo por você, tá? Como eu falei, alguns estavam afastados aí, isolados, sabe? Por um tempo. Aqui tem situação assim, situação de idas e vindas, né? Se essa pessoa, gente, se já faz um tempo assim desse último contato, é alguém que tá pensando em entrar em contato novamente, tá? Então isso aqui é fato. É como se a pessoa quisesse ressurgir aí, renascer das cinzas, procurar você novamente. Então a pessoa que já tá planejando assim isso, sabe? Essa pessoa, nesse último contato, achou você um pouquinho misterioso ou misteriosa. Pra quem deu, digamos assim, um fora nessa pessoa, Mario, porque aqui, né, o caixão tá bem, né, conectado a você. De repente, ou você apareceu diferente diante dessa pessoa, o seu jeito de falar estava diferente, tinha alguma coisa diferente. Você ficou, assim, com um ar de mistério pra essa pessoa, né, como eu já tinha falado ali. E se você, né, aqui é para um grupo, para você que de repente disse para essa pessoa, ou você se resolve, ou a gente firma algo estável, ou até mesmo que você não tenha falado, mas você tenha dado a entender isso, a pessoa sentiu assim você muito bem resolvida, tá? Independente da situação. Essa pessoa tá vendo você mais segura, tá vendo você mais bem resolvido, né? Ou resolvida, uma pessoa assim mais decidida, mais forte, tá? Mais fortalecida. Essa pessoa teve essa sensação, esse pensamento. Talvez tenha achado aí que você talvez está em uma outra fase da sua vida, tá? Tem esse ponto aqui também. Mas uma pessoa que pensou em transformações, em mudanças, né? Talvez alguém que tá pensando aqui em não se afastar mais, em insistir na situação de vocês, ok? Alguém que quer se resolver com você, sim. Essa pessoa ainda pensa em insistir na situação de vocês, mesmo que tá afastada há muito tempo, tá, gente? Que como fala aqui, ó. Paciência, precisa ter paciência, tá? De certa forma, aqui, nesse contexto, eu tô sentindo isso. E alguém que, de certa forma, ficou pensando aí em uma certa estabilidade, né? Alguém que tá pensando agora, depois desse último contato, que se for voltar pra sua vida, né? Que se fosse realmente se reaproximar de você, tem que ofertar uma estabilidade, uma segurança, soluções maiores, tá? Eu vejo que essa pessoa ainda tem desejo por você, ok? Talvez nesse último contato também tenha rolado isso, sabe? Da paixão, né? Do desejo, da atração. Mas pode ser uma pessoa um pouquinho teimosa. Então, talvez lá naquele momento a pessoa tenha ficado um pouquinho resistente, mas aqui tem tendência das coisas mudarem, tá? Então, mesmo para quem estava afastado, está se reencontrando, ou para quem teve o último contato e se afastou, é alguém que ainda pensa em insistir, né? Mas aqui, eu vejo que muita coisa depende da atitude dessa pessoa, né? Ele ou ela saiu aqui na conclusão, tá? Então, tem coisas que dependem aqui dessa pessoa mesmo. Pelo menos é isso que a pessoa está achando, né? Depois desse último contato, tá? Pensamentos aqui fixos em você, independente se vocês estão em contato ou não, se tem muito ou pouco tempo, essa pessoa tá pensando fixamente em você, né? Como eu falei, tá algo enraizado, tá algo ancorado no pensamento aqui dessa pessoa, entendeu? Então, pra você que acha que, mas a gente se falou da última vez, a pessoa me esqueceu, nem lembra mais de mim. Não, não é isso aqui não, tá? Calma aí que pode ser que venha uma nova fase, né? Se mantenha aí resolvendo suas questões. Espere
vivendo, curtindo, aproveitando, se resolvendo, que na hora certa aí esses frutos vão brotar, né, na história de vocês, tá bom? Boa sorte, é isso. Lembrando o nosso mantra, minhas orações estão sendo ouvidas e atendidas, ok? Vamos lá então para o grupinho de número 2, leitura de número 2. Vamos ver aqui. Grupinho de número 2, para você que se conectou com essa energia. Vamos ver aqui. Vou começar com uma revelação aqui do baralho para você. Como essa pessoa ficou após o último contato de vocês? Tenha sido um contato por mensagem ou presencial? Vamos ver aqui o que vem a opção de número 2. Lembrando, claro que é uma leitura coletiva, então é preciso que você adapte para a sua situação, para a sua realidade, tá bom? Nem tudo vai bater 100%, isso é normal. Vamos ver aqui. Olha, gente, cartinha do buquê. Aqui é um baralho cigano, tá? Mas eu tô usando como oráculo inicial, porque ele vem aqui umas mensagens. E vamos lá, fala assim, ó. O amor e o romance estão no ar. Se permita surpreender, ser surpreendida ou surpreendido. Há momentos agradáveis e alegres. Viva o presente intensamente como se fosse sempre um recomeço. Gente, que babado, olha só. Que forte aí que essa pessoa sentiu, né? Como essa pessoa ficou aí após o último contato. Aqui eu sinto um verdadeiro encantamento. Essa pessoa talvez tenha achado você muito bonito, bonita, né? Ou até nas suas palavras tenha achado você assim mais cativante, mais charmosa, charmosa, uma pessoa mais doce, uma pessoa mais sexy. Algo assim que atraiu muito essa pessoa, né? E assim, aqui eu vejo que a maioria, né, pode ter sido um encontro bom, tá? Uma conversa boa. Porém, é como se a pessoa, né, tivesse sentido ali que o clima de amor, de romance estava no ar, era uma pessoa que queria, sim, se permitir, né, viver momentos agradáveis, alegres com você. Era uma pessoa que queria viver ali aquele momento, tá? Agora, se você teve um último contato um pouquinho mais conturbado, ruim, problemático, é como se essa pessoa tivesse ficado, assim, no desejo de resolver a situação, tá? Como se a pessoa estivesse desejando aqui um recomeço, né? Talvez aí voltar, né, para a fase que vocês tinham uma comunicação melhor, né, para uma fase mais romântica. É, a vontade, né, de reviver talvez alguma situação, tá, meus amores? Mas me parece que essa pessoa, assim, talvez tenha ficado lamentando, poxa, no começo ou em determinado momento a gente se entendia melhor, que pena que não é assim. Será que ainda dá para resgatar, para recomeçar? Essa pessoa pode ter ficado pensando nisso, tá? Mas assim, eu vejo que você despertou na questão do amor, do romance. Então, se era uma situação que estava assim meio fria, nesse último contato fez a pessoa ficar muito mexida, muito pensativa, né, sobre a questão emocional, sobre a questão assim, do sentimento que existe entre vocês, né? A pessoa que ainda tá pensando em surpreender você de certa forma, tá? A gente vai ver aqui mais detalhes, mas é uma pessoa que fica muito naquela ânsia, naquele desejo de viver coisas boas com você, né? Você transmitiu algo assim, muito, como eu falei, muito cativante, muito especial para ele, para ela, tá? Então essa pessoa talvez tenha olhado assim você de uma forma muito carinhosa, né? Ou tenha sentido, né? Se foi por mensagem, né? Isso tudo aí despertou nessa pessoa. Às vezes ali ver sua foto, né? Lembrar de você, do seu cheiro, adapte para sua situação, né? Ou até para as mensagens que vocês trocaram, tá? É só você adaptar, ok? Mas aqui eu sinto muito forte essa pessoa se sentindo assim, mexida, emocionalmente falando, despertando essa questão aí realmente do sentimento que existe entre vocês. E se alguém já, assim, faz tempo esse último contato, né? É alguém assim que ainda passa na cabeça dele ou dela tem um recomeço com você, ok? E pra quem tá começando agora, então, nossa, a pessoa tá bem encantada, assim. A pessoa tá vendo flores em você e pode estar até pensando realmente em surpreender você com alguma coisa, tá? Nem que seja uma música, sei lá, uma figurinha ali no WhatsApp, uma mensagenzinha, né? Algo fofo, assim. Essa pessoa querendo ser, de certa forma, mais carinhoso ou carinhosa. Talvez até não tenha sido antes, né? Depende aí. Como eu falei, se você tá começando, se você está recomeçando algo aí com a pessoa, esperando recomeçar algo, é só você adaptar, ok? Mas aqui, uma energia linda. Vamos ver mais detalhes aqui no tarô. Vou ver aqui que as cartas de tarô revelam aqui pra você sobre esse último contato, quais foram os impactos aí, né, que teve nessa pessoa. Bora ver?
Uau, a carta da estrela. Olha só, gente. Essa pessoa sentiu algo assim muito, muito bom, tá? E eu repito, se o contato de vocês foi ruim, foi uma coisa turbulenta, a pessoa ficou muito na vontade de resolver, sabe? De virar essa página. Olha só, o recomeço que eu falei pra vocês aqui, um reinício, sabe? Essa pessoa ficou achando, nossa, que bobeira a gente tá dando, tá brigando, tá se desentendendo, tá sendo frio aí um com o outro, sabe? Essa pessoa ficou muito assim, gente. Olha só, um página de copas, como eu falei pra vocês, mexeu muito aqui, né, com a parte sentimental dessa pessoa, alguém que ficou pensando em mudanças. Olha só, gente, a carta dos amantes, tô falando pra vocês, tá? Nossa Senhora. Carta do carro, arcano maior de novo aqui, o quinto arcano maior da leitura. Gente, meus amores. E o 8 de copas, olha só. Nossa Senhora, gente do céu. Que babado foi esse aí? Me contem. Opção número 2. Olha, gente, a carta de cofre aqui. No oculto, no escondido, né? Talvez até vocês não tenham conseguido se entender, tenham se afastado, mas o sentimento ficou ali. O que eu tô falando pra vocês? Nossa, que babado fortíssimo aqui essa opção número 2. Me contem, gente, aí nos comentários, como é que foi esse último encontro, esse último contato de vocês. Me parece que foi muito claro aqui. Nossa Senhora, tanta coisa, sabe? Bora lá. Ficou muito claro aqui que essa pessoa tem uma paixão, um desejo, uma adoração muito forte por vocês. Olha aqui, meus amores, que é isso, tá? Essa pessoa ficou imaginando mil coisas aí depois desse último contato. Não sei se vocês falaram algo assim mais picante, não sei o que é que foi, gente. Não sei realmente, mas a pessoa ficou muito encantada, parece que ficou mais apaixonada ainda por você. Você pode até ter, assim, se posicionado, sabe? Você pode ter se afastado, a pessoa pode ter se afastado de você, mas ficou algo ali no ar, sabe? Que tá consumindo aí o juízo dessa pessoa. Olha só, até nesse página aqui de copas, a pessoa também tá com um pensamento longe aqui, né? E tem, ó, duas mãozinhas unidas, né? Através de um coração aqui. Então, assim, me parece, das duas, uma. Ou vocês estavam afastados, mesmo gostando muito aí, né, um do outro, e se reencontraram aqui, a paixão pegou fogo para alguns, tá? E para outros, talvez tenha tido algum tipo de reviravolta aí, talvez vocês tenham recebido, assim, ou procurado esse contato, né, na ânsia aí de se resolverem, né, de terem um novo início, talvez não tenha sido aqui exatamente como vocês gostariam, tá? Essa pessoa parece que ficou pensando aqui em falar muita coisa, mas não falou, sabe? Foi alguém que ficou pensando aqui em se entregar, em entregar o sentimento, em vir na sua direção, mas talvez não tenha realmente expressado, né, tudo que estava sentindo, tudo que estava desejando. Mas assim, gente, eu vejo, né, que para a maioria aqui da opção de número 2, rolou uma coisa assim muito intensa, né? Rolou aqui talvez um encontro, sabe, que tenha sido esperado, desejado, e que tenha sido assim muito gostoso, tá? Pra maioria aqui, eu tô vendo essa energia, né? Nem que seja por mensagem, nem que tenha sido assim, uma procura, sabe? Nem que tenha sido assim poucas palavras, ou uma conversa assim realmente mais esclarecedora, né? Vocês tentando aí se entender. Mas assim, fala que mesmo que o último contato de vocês tenha sido problemático, aqui diz para vocês não perderem as esperanças. Porque existe aqui algo ainda forte para vocês, algo até que a pessoa sente que tá no destino, aí nos caminhos de vocês, tá? Essa pessoa ainda pensa em procurar, ó, em vir aí para os seus braços, sabe? Essa pessoa tá pensando assim que você é a imperatriz para ir para ela. Então, é como se essa pessoa tivesse sentido uma admiração muito forte, né? Por você aí nesse último contato. Pode ter sido alguém aqui que não se decidiu ainda, pode ser uma pessoa um pouquinho instável, imatura, tá, para alguns. Mas, essa pessoa, olha só, gente, o buquê e a imperatriz, né? Duas cartas que falam aqui de beleza, de atração, sabe? De sedução. Então, essa pessoa fica meio que hipnotizada aí por você, tá? Porém, eu vejo que mesmo assim, né, teve gente aí que teve esse último contato, né, que é uma situação que teria tudo para dar certo, mas talvez por imaturidade dessa pessoa, a pessoa tenha dado as costas aí para você, de certa forma, né? Talvez vocês estejam esperando o retorno, ou um contato aí novamente, ou um encontro novamente, e parece que a pessoa tá talvez frustrando, né, suas expectativas de certa forma. Mas aqui fala para vocês não perderem as esperanças, entendeu? Não percam aí as esperanças, porque essa pessoa talvez pense aqui em retornar, em procurar você novamente, só que é alguém que tem que tomar aqui algum tipo de decisão, tá, pessoal? Essa pessoa tem que fazer uma escolha. É isso que eu tô sentindo aqui na opção de número 2. Mas, né, eu vejo que essa pessoa vai se decidir, tá? Essa pessoa vai se decidir aqui.
talvez demore um pouquinho, né? Algumas coisas precisam mudar na vida de Jordana, mas é alguém que não tira da cabeça a esperança, a ideia de um reinício aí com você, entendeu? É alguém que pensa em se comunicar com você de novo, tá? Então, é o último contato até o momento, tá? Até o momento aqui, porque eu vejo que realmente é alguém que pensa em abrir comunicação mais uma vez aqui com você. É como se a pessoa quisesse procurar você, quisesse aqui um novo ciclo, tá? Então eu vejo aqui muita mudança. Essa pessoa acredita que você tá nos caminhos dele ou dela. Mas por hora, talvez vocês estejam aí afastadinhos, sabe? Ou talvez aí meio que estremecidos, talvez a pessoa esteja com algumas dúvidas. Porém, alguém que acha assim, que vai resolver, que vai tomar a decisão, sabe? Que você é a pessoa certa. Alguém que quer aí realmente trazer mudanças, tá? Mas me parece também que essa pessoa precisa dar as costas aqui pra alguma coisa. Quando a gente escolhe A, a gente abre mão de B, de C, de D, então não dá pra gente ter tudo, né? Isso que essa pessoa tá precisando entender. Essa pessoa tá precisando amadurecer aqui algumas questões, entendeu? Mas tem que se posicionar e, pelo que eu tô vendo aqui, a pessoa sente que a escolha certa é você, né? Que é na sua direção que essa pessoa tem que vir. Mas, primeiro, né, tem que resolver algumas questões, mudar algumas coisas na vida dele ou dela, se afastar de alguns ou comportamentos, ou tem pessoa que esse ser de luz aqui precisa se afastar, né, alguém, ou alguma situação, tá? Mas, de uma forma ou de outra, tendo sido esse último contato algo bom ou algo complicado, digamos assim, essa pessoa ainda tem muita esperança aí no reinício, tá? Se afastou de você, se afastou com muito sentimento, né? E ainda deseja aqui ter uma união com você, sim, acredita que vocês estão aí no destino um do outro, tá? Então, talvez tenha sido alguém assim que tá adiando, na verdade, e não desistindo, ok? Bora ver mais detalhes aqui, vamos ver mais detalhes também no baralho de cigano, tá? Não acabou ainda. Dentro de vocês, bora ver aqui mais detalhes. Mas essa pessoa aqui, gente, não sei não, viu? É como se essa pessoa ficasse com a sensação de que você era a pessoa certa, ideal pra ele ou pra ela. Só que aquele pajem ali mostra que talvez a pessoa não tivesse muito preparado ou preparada ainda. Mas acha que no momento certo aí, né, as coisas podem deslanchar entre vocês. É como se a pessoa olhasse pra situação de vocês e visse assim que tem N qualidades, sabe? Que você tem, assim, 1000 pontos favoráveis, entendeu? Que as coisas podem realmente se encaixar aí para as coisas darem certo, ok? Bora ver aqui. Vem as nuvens, peixes, sol, a árvore, a criança, sabia? Tá vendo? Teve algum tipo de imaturidadezinha por parte dessa pessoa, faltou aí um certo compromisso, mas a pessoa não vai desistir, que é esse reinício aqui com você, tá? Carta do cão. Olha aí o jardim. Nossa, gente, não tem como, tá? Como eu falei pra vocês, se essa pessoa se afastou, volta ainda pra encontrar você, né? Se aproxima novamente, não tem muito aqui o que fazer, não, né? É algo muito forte, gente, algo muito forte. Só que, como eu falei, pode ter tido algum tipo aí de mal-estar, né? De desentendimento, de confusãozinha aí entre vocês, algum tipo de estresse. Ou talvez seja você hoje que tá meio que ansioso ou ansioso, ou essa pessoa também, né? Mas aqui o jogo confirma a situação de uma fluidez que vai ter ainda. É como se depois desse último contato a pessoa parou para refletir realmente sobre a sua importância. E a pessoa está tendo muita clareza do seu valor. Eu não sei o que é que você fez, mas foi algo assim que abriu os olhos dessa pessoa para algumas questões, tá? Como se a pessoa tivesse ali despertado, entendeu? Como se tivesse despertado. Teve alguma coisa que você fez, talvez consciente ou inconscientemente, que tá fazendo a pessoa acordar, né? Aqui, nessa cartinha da Imperatriz, vem me mostrando, assim, a sua postura, que é algo admirável, né? E, assim, é complicado em um relacionamento quando a gente perde a admiração. Isso pode ser até você, né? No momento que você vai também deixando de admirar essa pessoa, fica complicado, porque o, o relacionamento, né, é algo que se constrói através do sentimento, do respeito, da admiração. Então, você tá, assim, mostrando certas coisas dessa pessoa. Não tenha dúvidas, tá? A espiritualidade vem mostrando isso aqui pra gente. Você tá conseguindo sofrer um efeito, né, de acordar, né, de fazer essa pessoa acordar, tá? Então aqui depois desse último contato, a pessoa teve um pouquinho mais de clareza em alguns pensamentos. Talvez a pessoa viesse ali tomando atitudes confusas, com pensamentos assim muito conturbados, mas depois desse último contato, mesmo que a pessoa tenha se afastado, tá tirando um tempo de reflexão, tá passando por algumas lições que tá aprendendo, certo? Talvez precisasse amadurecer mesmo, né? Aqui fala que vocês vão ter ainda frutos também para colher dessa pessoa,
tá? No momento certo, aí vem pra vocês. Aqui falam, né, que talvez a pessoa tenha agido, né? A pessoa talvez tenha conduzido a situação de vocês de uma forma um pouquinho despreocupada, né? Uma pessoa aí que agiu, às vezes, de uma maneira um pouquinho irresponsável. Ou aqui pode falar de um início muito gostoso aí entre vocês, adapte. Né? Pra quem tá aqui no começo, essa situação tende a ir aprofundando com o passar do tempo, entendeu? Adapte pra sua situação. Porém, o que eu tô vendo aqui é uma pessoa que quer aí um novo início com vocês, tá? Essa pessoa já pode ter se afastado outras vezes, vai voltar novamente, entendeu? Aqui, ó, uma pessoa que talvez nesse último contato tenha parado pra pensar em quantas coisas, né, vocês têm em comum, né? E como essa parceria aí pode ser boa, sabe? Como você é uma parceira ideal, gente, da Imperatriz, né? A carta do Cama. Então, assim, essa pessoa talvez tenha achado você alguém muito leal, fiel, verdadeira, inclusive leal aos seus princípios, entendeu? Então, como eu falei, a pessoa vai despertando, vai enxergando aqui muita coisa. E aqui a cereja do bolo, era só pra fechar com chave de ouro, a carta do jardim. Essa pessoa ficou aí com vontade ou de te encontrar mais vezes, ou de ver você novamente, de procurar você, tá? Então, pra quem tá afastado, aguarda aí um retorno. O problema é que a pessoa é um pouquinho confusa, um pouquinho imatura. Mas eu acredito aqui que no frigir dos ovos, ó, vocês acabem realmente ficando juntos ou juntas, né? Quem é que quer deixar a Imperatriz passar, né? Qual é a Imperatriz que passa aí despercebido, né? Na vida de alguém. Ai, principalmente aqui com o Sol. Nossa, olha, gente, porque o Sol é realmente... É como se a pessoa achasse que você é o parceiro, a parceira ideal, né? Pra se ter um romance aqui, sabe? Pra viver intensamente, né? Alguma situação, entendeu? Então, claro que é uma leitura coletiva, né? Você vai adaptando, vai filtrando pra sua situação. Porém, né, o grosso aqui, o resumo da ópera, a base da leitura é isso, tá? Muito sentimento aqui e aquela sensação de que vocês podem sim dar certo, né? Que existe uma compatibilidade muito forte, ok? Então é isso, meus amores. Espero ter ajudado de alguma forma, tá? Nosso mantra de hoje. Minhas orações estão sendo ouvidas e atendidas, ok? Esse é o nosso mantra. Então, meus amores, é isso que eu tinha aqui pra vocês hoje. Gratidão, até o nosso próximo vídeo. Beijo, beijo.